Olá, meus amigos, tenham todos uma boa noite. Estamos começando mais um culto aqui nesse domingo, dia 8 de março de 2026. Estamos aqui passando a mensagem do Bíblia em Foco da Palavra de Deus, esse culto online que nós estamos passando aqui, essa palavra de devocional, essa palavra de fé, a mensagem da Palavra de Deus, palavra de edificação, de purificação, de salvação para a sua alma, para a sua vida, para a sua família, para que Deus possa abençoar seu dia e sua semana, em nome do Cristo, em nome de Yeshua, em nome do Cristo Jesus, o Filho do nosso Deus Todo-Poderoso, Yahweh, Jeová Deus. Por isso nós estamos aqui nesse momento, passando a mensagem para você, né? Quero aqui mandar um abraço também, e feliz Dia das Mulheres aí, né? Apesar que o dia da mulher, dia do homem, dia do pai, dia da mãe, dia do avô, dia do filho, do irmão, o dia do ser humano em si é todos os dias, né? Mas como criam as datas comemorativas, né? As pessoas se sentem, né? Aquela coisa, a gente não comemora nada disso, mas respeita. Então a gente está aqui pedindo para que as irmãs aí em Cristo, né? As missionárias, obreiras, as mães de família, né? As pessoas que estão aí agora chegando do trabalho, as pessoas que nesse momento estão passando por dificuldade financeira, por depressão, pessoas que estão aí na fila da regulação do SUS e não conseguem a vaga por causa desse desgoverno que está aí, né, que não está cuidando das pessoas, mas Deus vai descer a espada, a mão direita de justiça vai descer sobre esses governantes estão aí maltratando o povo e as pessoas. Eu sou bispo Bruno Couto da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus e da Associação Evangélica do Projeto Capelão Ação. Quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo aí, o nosso presidente lá, o pastor Márcio Mate, o Apolinário, né, a Priscila, toda a diretoria. Eu sou o presidente aqui, o coordenador regional aqui, do Capelão em Ação, Bahia. E nós estamos aqui para crescer a obra do Reino de Deus, né? E o nosso objetivo é esse. Então, nesse momento, nós estamos aqui passando essa mensagem para vocês, essa palavra devocional que hoje está no livro de 1 Pedro, que é capítulo 5, versículo 10. Hoje, a temática está muito boa. Então, aqui, nomes gloriosos do nosso Deus, né? O Deus de toda a graça. 1 Pedro 5,10 é a palavra devocional. O Deus de paz. Romanos 15, versículo 33. O Deus de amor. 2 Coríntios 13, versículo 11. O Deus de toda consolação. 2 Coríntios 1,3. Né? E aqui tem o Deus da paciência. Romanos 15, 5. E o Deus da esperança. Romanos 15, 13. Né? E o Deus da glória é Atos, capítulo 7, versículo 2. Nós estamos recheados aqui nesse momento da palavra de Deus para você, para que você transmita aí, passe para os seus contatos aí, privado, do WhatsApp, compartilhe no Facebook, no Instagram, em toda a sua rede social, que Deus vai estar abençoando a sua vida, abençoando você. Nós vamos colocar também o nosso e-mail aí, o SOS ajudaespiritual@gmail.com, para que você possa também estar mandando seu e-mail, para que a gente possa estar interagindo com a gente. Deixa eu ver aqui esses comentários que estão aqui já, né? Sinara Vieira aqui, boa noite, Pai do Senhor, a paz do Senhor. Que Deus abençoe o Bispo Bruno, que Deus abençoe a sua vida também, Sinara. Glória a Deus, amém. Vamos acompanhando aí. Então, nós estamos aqui nesse momento passando essa mensagem do Reino de Deus para você. A palavra devocional hoje está em 1 Pedro 5,10, que é o Deus de toda a graça,
nós vamos ler para você e vamos aqui cultuar a palavra para você, né? Quero mandar também um abraço aí também para o nosso corpo aí também da igreja filial aí de Simões Filho, na Bahia, né? O pastor Anderson, né? E também a igreja também aí, a missionária de Lauro de Freitas, a igreja missionária cristã do Reino de Deus, que está está no comando da missionária Andréia, né? Do pastor Vigílio, né? Um abraço para vocês. Lá em Anangola também tem uma outra filial lá. Eu quero também mandar um abraço também para todos aqueles que estão também assistindo a gente, que acompanham toda a Bahia, todo o Brasil, especialmente ao povo de Itaparica, de Veracruz, da Gameleira, de Mar Grande, Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Dias Dávila, Candeias, Mata de São João, São Francisco do Conde, Salina da Margarida, né? Ao povo aí também de Nazaré das Farinhas, Santo Antônio de Jesus, toda a Bahia, o povo de São Paulo lá no interior de São Paulo, né? Em Guaratinguetá, né? Também em Varginha, Minas Gerais, também o povo que nos acompanha também, outros estados aí também que nos acompanham. Então compartilhe a nossa palavra devocional, nosso Bíblia em Foco. Nós estamos aqui, com certeza, para passar essa mensagem para você. Então, nossa primeira parte aqui, quando a gente inicia o nosso culto, a gente começa com a oração inicial, para depois a gente ler aqui o que nós vamos ler aqui, o livro de 1 Pedro 5, 10, né? É o Deus de toda a graça. Então, hoje o tópico está nomes gloriosos do nosso Deus, né? Então, é muito importante que nós estamos aqui para a gente passar esse conhecimento, essa palavra para você, para que Deus abençoe a sua semana, a sua vida, a sua família, que você tenha bênçãos aí, você que está com processo trabalhista, processo administrativo, né? Está com causa indenizatória aí, que Deus abençoe, que toma posse dessa palavra, abra os caminhos para a sua vida, em nome de Cristo, em nome de Jesus, em nome de Yeshua, e nós estamos aqui para isso. Primeira mão, vamos fazer uma oração inicial aqui, depois nós vamos colocar aqui esse momento. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Tu és Jeová Deus, Tu és Yahweh, Tu és o Criador dos céus e da terra, Tu és o grande arquiteto do universo, Criador de todas as coisas. Estamos aqui, ó Senhor, nessa primeira abertura aqui, agradecer por todas as coisas, pedir para que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão assistindo, a todos aqueles que vão vir assistir nesse momento, para que o Senhor abençoe as casas, as famílias, os lares, né? As esposas, marido, filhos, né? Pai, mãe, irmão, irmã. Essa palavra toma posse agora, em nome do Cristo, em nome de Yeshua, em nome daquele que comprou nosso sangue com o sangue dele, que derramou pelo nosso pecado, pelas nossas enfermidades, o Senhor que está à direita do trono do Pai, reinando sobre o reino do Senhor, aquele que, nesse momento, em nome do Cristo, em nome de Yeshua, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor derrame graças e bênçãos e livrai de todo o mal a todos aqueles que estão assistindo, Senhor, aqueles que estão passando por dificuldade financeira, aqueles que estão passando por depressão, aqueles que nesse momento não têm nem um prato de comida em casa para comer. O Senhor abra-se as portas, ilumina essa pessoa, Senhor, em nome do Cristo, em nome de Jesus. E a tua palavra nos teus tesouros espirituais, no Salmo 23, diz que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor não deixa faltar nada nem na mesa dessas pessoas e até mesmo dos inimigos. Que o Senhor abençoe e dê abundância, porque o Senhor é o Pai de toda a matéria-prima, é o Criador de todas as coisas. E por isso abençoa esse culto, Senhor. Que essa palavra, esse culto, ela venha atingir número de pessoas, seja compartilhado em toda a rede social, e que abençoe as famílias, e que afaste todo o mal, quebra toda a corrente maligna, em nome do Cristo, em nome de Yeshua. Amém.
Então, você que está nesse momento assistindo aí, nós estamos aqui passando essa mensagem. Então, vamos botar aqui o e-mail nosso, né, que é o e-mail da instituição, o e-mail da instituição da Igreja Missionária, né? Que é o sosajudaespiritual@gmail.com. O SOS Ajuda Espiritual com 2 L, do jeito que está aí, @gmail.com. Você manda seu e-mail, explica seu problema, o que é que está acontecendo com a sua vida, né? Está com problema no casamento, marido se friou com a esposa com o marido, filho envolvido com drogas, perseguição no casamento, na família, no emprego, perseguição na vizinhança, né? Problema de relacionamento, né? Você que está muitas das vezes estão passando por problemas de rituais de magia negra, alguém está trabalhando para destruir a sua vida e você não sabe disso. Muitas das vezes, aí você pergunta, mas Bispo Bruno, o que é que está acontecendo? Porque eu não sou rico, eu não sou milionário, não sou jogador de futebol famoso, não sou apresentador de televisão, não sou artista, não sou ator de novela, não sou galã de cinema, não sou uma pessoa assim tão conhecida, famosa, porque estão trabalhando contra mim. Aí o que eu respondo a você. Não precisa você ser uma pessoa famosa. Não precisa você ser uma pessoa rica, bem-sucedida. Basta você ser uma pessoa que tem a luz, uma pessoa que tem simpatia. Você é uma pessoa inteligente, desenrolada, que onde você chega, você conquista as pessoas. Você atrai a atenção das pessoas a você. Você tem uma vida bem-sucedida, tem um casamento bem-sucedido, você tem uma vida estabilizada, você tem um bom emprego, tudo isso é causa de inveja para as pessoas. E muitas das vezes, quando você menos imagina, você acha que as pessoas que estão perseguindo você, geralmente é alguém do seu trabalho, é alguém da sua vizinhança, mas não. Às vezes o maior inimigo que você tem está dentro da sua casa, dentro do seio de sua família. É parentes, é primos, é tios, é pessoas que não gostam de você. É porque aquela coisa, aquele ditado, tem parentes que é assim, quer ver você bem, mas não melhor do que ele. Entendeu? E assim também são outras pessoas que agem da nossa forma, na nossa vida. Então, o SOS Ajuda Espiritual está aqui para ajudar. Então, você vai mandar seu e-mail, nós vamos conversar, vamos analisar o seu caso. Você coloca seu nome, se não quiser colocar seu nome, você pode perfeitamente colocar, deixar desconhecido, botar o assunto só, que o seu assunto seja verídico, verdadeiro. E aí, dentro do seu assunto, nós vamos analisar e com base bíblica nós vamos orientar você, né? E vamos botar seu nome na corrente de oração para quebrar todo o mal na sua vida, para que Deus possa te abençoar os seus caminhos, né? E assim nós estamos fazendo, nós vamos fazer. Então vamos ler aqui 1 Pedro 5:10, nomes gloriosos do nosso Deus, né? Então aqui diz, o Deus de toda graça, 1 Pedro 5:10, tá vendo? Então diz aqui, o Deus de toda graça, 1 Pedro 5:10 diz o seguinte, né? Você que tem um smartphone, um tablet, um computador, né, um iPhone, um notebook, né, um desktop, um CPU em casa, e você não tem a Bíblia impressa, você poderá baixar aí no seu aplicativo aí, o Bíblia online, aí pela King James ou pela Sociedade Torre de Vigília. Você está aí com um aplicativo para ler a Bíblia Sagrada, né? Ou ela impressa, né? E aí aqui diz o seguinte, 1 Pedro 5:10 diz assim, mas todo Deus de toda graça que nos chamou para a sua eterna glória por Cristo Jesus, depois de ter sofrido um pouco, e vos aperfeiçoe e confirme, fortifique e estabeleça. Né?
Então, aqui Deus está dizendo a você, na palavra dele, em 1 Pedro, no Evangelho, nos tesouros espirituais, na palavra de Deus, em 1 Pedro, na Escritura Sagrada, em 1 Pedro 5,10, né? Então, vamos ler mais uma vez para você entender, que às vezes a gente lê aqui e a pessoa não entende, aí vamos ler mais uma vez para você ter entendimento. 1 Pedro 5,10 diz o seguinte: mas que o Deus de toda graça, e que nos chamou para a eterna glória, por Cristo Jesus, depois de ter sofrido um pouco, vós aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Ou seja, você se alimente, cresça espiritualmente, se aperfeiçoe nas Escrituras, confirme a sua permanência com o reino de Deus, na fé, fortifique e estabeleça para que você não perca essa glória da vida eterna que nos foi dada através de Cristo Jesus. Né? Então, é o que diz aqui a palavra de Deus. Né? Deus ele está falando com você aqui nesse momento. Então, nós lemos aqui 1 Pedro 5,10. Então, vamos ver. O Deus da paz, Romanos 13, 15, versículo. Romanos 15, versículo 33. Vamos ler o livro de Romanos. Aí mesmo, só você voltar. Romanos capítulo 15, fica na página que eu vou dizer para vocês aqui agora. Está aqui na página 15. 15, versículo 33, né? Está aqui. A página é a 1604, né? Só que ela está na página 1605. Romanos 15, 33. Olha o que diz aqui, ó. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Tá vendo? Romanos 15, 33. Então Deus diz o quê? O apóstolo Paulo em Romanos disse aqui: e o Deus de toda a paz esteja com todos vós. Amém. Né? Então, foi uma das palavras que foi usada aqui, o Deus da paz. Agora, o Deus do amor. Deus do amor é 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, né? Então, vamos lá em 2 Coríntios, passando para frente. Em 1 Coríntios, depois em 2 Coríntios. Nós vamos botar aqui para que você possa acompanhar 2 Coríntios, capítulo 13 mesmo? É o 13, versículo 11, né? Que diz assim, vamos ler para todos nós aqui agora. 2 Coríntios, olha o que diz aqui, ó. O Deus do amor, né? 2 Coríntios 13, 11, olha o que diz aqui o seguinte. E finalmente, irmãos, a Deus sede perfeitos, a Deus sede perfeitos, sedes bom, conforto e sede uma só mente. Viver em paz, e o Deus de amor e da paz será convosco. Tá vendo? Então, aqui a palavra de Deus está dizendo aqui a você e a mim, no capítulo 13 de 2 Coríntios, que, finalmente, irmãos, a Deus, sede perfeitos, sedes bons, conforto, sedes só uma mente, viver em paz, e ao Deus de amor e de paz será convosco. Ou seja, finalmente, irmão, a Deus, aqui é o apóstolo Paulo, indo embora, quando ele se despediu em Coríntios dos outros apóstolos, né? Os outros discípulos que ele formou lá em Coríntios, né? E a gente tem que continuar sendo o quê? Deus de amor, Deus de paz.
para que a gente possa continuar fazendo o que o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Yeshua, pediu para a gente fazer. Segunda... Aí mesmo, ó, não fecha a Bíblia, não. 2 Coríntios, aí mesmo, capítulo 1, versículo 3. Vou voltar aqui. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. E nós vamos ler aqui agora, nesse momento, que aqui diz o quê? O Deus de toda a consolação. Então, o Deus de toda a consolação está em 2 Coríntios 1, 3. Né? Então, nós vamos ler aqui na íntegra, colocar para você entender que a palavra de Deus ela é viva e exerce poder. Né? Então, 2 Coríntios 1, versículo 3, ele diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai das misericórdias, e o Deus de toda a consolação. Né? Então, aqui ele se confirma, se consolidariza com o texto que está aqui, Deus de toda a consolação. Né? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e o Pai das misericórdias, e o Deus de toda a nossa consolação. Então, nós temos que ser misericordiosos um para com o outro. Isso é importante. Então, o Deus da paciência, Romanos 15, 5. Romanos capítulo 15, versículo 5. Nós vamos ler aqui. Romanos 15, versículo 5. Então, quando a gente está aqui de pé, enquanto a gente está aqui lendo a palavra, muita gente está nesse momento, nas festas, nas baladas, nos paredões da vida, né? E a gente sabe perfeitamente que poucos entrarão no reino de Deus. Poucos entrarão. Então, Romanos 15, versículo 5, o Deus de toda a paciência. Olha o que diz aqui o seguinte, Romanos 15, 5. Ora, o Deus da paciência e de toda a consolação, vós conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Né? Foi o próprio Filho de Deus que disse isso aqui para nós. Né? Então, Romanos 15, 5, mais uma vez, diz o quê? Ora, o Deus da paciência, de toda a consolação, vós conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, e com todos segundo Jesus Cristo, tá vendo? O Deus da consolação. Né? O Deus da paciência, né? Aqui é o texto da temática de Romanos 15, 3, né? O Deus da paciência. Né? Agora, o Deus da esperança, Romanos 15, é o mesmo capítulo aí, versículo 13. Romanos 15, versículo 13. O Deus da esperança, né? Olha o que diz aqui. Ora, o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz em crer para que abundeis em esperança por meio do poder do Espírito Santo. Né? Então, olha como Deus ele tem nos ajudado em todos os aspectos em relação à questão espiritual. Né? Deus ele tem feito tudo, tem usado até as escrituras sagradas. Essas escrituras sagradas ela já vem já de mais de 2000 anos atrás. E ela vem passando para a gente, para nos consolar, para nos fortalecer nos dias difíceis que nós vemos passando hoje. Então, esse Romanos 15, versículo 13, é o Deus da esperança, vem falando aqui na palavra de Deus, né?
Ora, o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz e em crer, né? Para que abundeis em esperança por meio de todo o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é que guia a gente para que a gente possa estar fazendo, tendo força para suportar e seguir em frente. Então, Deus da glória, né? É Atos capítulo, no livro de Atos, capítulo 7, versículo 2. Então, vamos ler aqui agora, livro de Atos, capítulo 7, versículo 2. É só voltar um pouquinho o que vocês acham do capítulo. Atos, capítulo 7, versículo 2, está na página 1539. Né? E está com a Bíblia impressa aberta. Né? E está no aplicativo, você vai colocar lá que com certeza chega. Então, a palavra de Deus em Atos, capítulo 7, versículo 2, diz aqui o seguinte: e ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu, nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Hará. Tá vendo? Então, olha só como o Deus da glória disse, né? Desde o nosso antepassado até o nosso presente aqui. Ele disse aqui em Atos dos Apóstolos, o próprio apóstolo Paulo disse isso aqui. Né? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu para o nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Hará. Quer dizer, ou seja, quando ele falou aqui, o apóstolo Paulo, ele disse perfeitamente que Deus apareceu para Abraão, quando ele disse que ia dar a promessa dele, né, da terra prometida. Né? Então, isso é muito importante. Então, abordamos os pontos aqui cruciais, né, que são os pontos aqui que foi aqui. Nomes gloriosos do nosso Deus, né? Foi 1 Pedro 5,10, quando abordamos essa temática. 1 Pedro 5,10 é o Deus de toda a glória. 1 Pedro 5,10, Deus de toda a paz. Está em Romanos 15, versículo 33. Deus de amor. 2 Coríntios 13, versículo 11. E o Deus de toda a consolação, que foi 2 Coríntios 1, 3. Né? Depois veio o quê? Deus da paciência, Romanos 15, 5. O Deus da esperança, Romanos 15, 13. E o Deus da graça, Atos capítulo 7, versículo 2. Então, tudo isso aqui nós conseguimos passar essa mensagem, essa palavra devocional para todos vocês aqui. Então, nesse momento, nós vamos aqui entrar em 30 segundos e nós vamos voltar com a segunda parte que nós vamos aqui abordar para você, que é uma palavra temática devocional do nosso Senhor. E vamos seguir com a segunda parte do nosso Bíblia em Foco. Então, nós colocamos aí o nosso e-mail, que é o sosajudaespiritual@gmail.com, para que você possa entrar em contato com a gente. Antigamente, nós colocávamos no nosso WhatsApp. Nós tínhamos o número WhatsApp. Só que muita gente passando trote, mandando fotos, isso, aquilo, outro, e a gente aqui não está para isso. A gente aqui usa o número da instituição, da igreja missionária, para poder a gente passar para as pessoas terem contato, para a gente dar aconselhamento bíblico com base nas escrituras, mas muita gente passando trote, então nós preferimos colocar um e-mail para que possa facilitar o contato eletrônico conosco, né? Então, o SOS Ajuda Espiritual, que estava aí na tela, aí, com 2L no final, @gmail.com, é o nosso e-mail que a gente tem para que todos vocês possam entrar em contato. Né? Vamos com a segunda parte do
nosso Bíblia em Foco. Vamos a 30 segundos e nós voltamos. Meus amados, minhas amadas, nós voltamos aqui. Estamos aqui de volta com Bíblia em Foco. E nessa segunda parte nossa, nós vamos abordar aqui coisas importantíssimas, né, para vocês, como, por exemplo, vamos fazer uma leitura aqui muito boa. No livro de Mateus, capítulo 7. Né? No livro de Mateus, capítulo 7, nós vamos fazer uma leitura nele aqui, muito interessante, né? Para que a gente possa estar nesse contexto que nós estamos fazendo aqui, né? Da palavra de Deus, que é muito importante. O livro de Mateus, capítulo 7, nós vamos ler aqui alguns versículos para abordar o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse em Mateus, né? Para que a gente não possa fazer como a gente vê aí muitos cristãos fazendo muita coisa que não é para se fazer. O nosso papel como evangelizador, como profeta, como cristão, como líder religioso, como bispo cristão, como tem outros pastores, aí, outros ministérios, a gente vê certas pessoas fazendo o papel de julgar as pessoas. Né? Nós não podemos julgar ninguém. O papel de julgar pertence a Deus, pertence ao Criador. A gente pode orientar as pessoas, repreendê-las e mostrar dentro da palavra de Deus, nas Escrituras, que aquela forma que ela age, ela não está agindo de maneira correta. Ela está agindo de forma errada. E nesse momento, as pessoas, muitos pastores aí, muitos líderes religiosos, eles usam o poderio que está na liderança, né, como autoridade eclesiástica cristã, para repreender as pessoas ali. E esse papel não é um papel que é obrigação nossa. A gente pode até orientar, repreender, mostrar na palavra, olha, essas atitudes aqui, Deus condena. Mas você julgar para querer se achar melhor do que aquela pessoa, esse papel não é nosso. Então, muitos hoje, infelizmente, fazem isso. E o nosso papel aqui como evangelizador é passar a mensagem do reino de Deus. E não estar fazendo julgamento sobre a vida de qualquer pessoa. Se você é um cristão, se você é uma pessoa que você quer salvar aquela pessoa, então você vai ter que trabalhar ela para que ela seja restaurada para Deus. E não você jogar. A pessoa já está na beira do abismo. Você querer empurrar ela para jogar ela para o abismo, é mesmo que você querer fazer isso. Entendeu? É você querer dar o golpe de misericórdia para poder a pessoa ir para o inferno de vez. E não é esse trabalho que a gente faz. O trabalho nosso como cristão, como líder espiritual, a gente salvar, resgatar aquela pessoa para o reino de Deus. Ainda que ela seja punida pelo erro que ela fez, porque existe normas, existe hierarquias. E Deus, quando Ele pune você, quando Ele te corrige, é porque Ele te ama. Não é porque está corrigindo, porque está perseguindo você. Ele está te corrigindo porque Ele quer o melhor para você. Aí você tem que trabalhar aquela pessoa para que ela retorne para o Senhor. Nós vamos ler o livro de Isaías. Também vamos abordar aqui o livro de Isaías 55, 6 e 7. Invocar o nome de Deus quando Ele está próximo. E o versículo 7 fala de a gente recuperar aquela pessoa para Deus, porque Deus ele o perdoa poderosamente.
Se a pessoa se arrepender e não quer mais praticar aquelas coisas, Deus ele perdoa você. Então, não adianta a gente ficar julgando as pessoas, achando isso, aquilo, outro, porque nós somos falhos, né? Então, isso não funciona. Então, vamos lá. O livro de Mateus, capítulo 7, fala sobre muitas coisas e que no nosso dia a dia a gente segue um cronograma que a gente tem que passar por essas coisas, né? A gente tem que ter o dom do convencimento dentro da palavra de Deus para convencer aquelas pessoas a vir para o reino de Deus. Você tem que ter o trabalho de você convencer aquela pessoa para que aquela pessoa ela seja restaurada do Senhor. Ainda que muitas vezes a gente fique enfurecido e chateado, porque nós temos a nossa natureza humana difícil, mas precisamos melhorar bastante. Porque o trabalho que Deus faz na nossa vida é para nos restaurar, é para que a gente seja melhor a cada dia, para que a gente seja pessoas melhores, para que a gente venha cada vez mais superar todas as coisas. Então, nós seres humanos temos que refletir a cada dia o que podemos melhorar, o que eu posso ser melhor ainda a cada dia. Então, isso é importante. Mas para que você tenha esse entendimento, você não vai pensar isso sozinho. Você vai, no momento, pensar que você vai ter que ter uma ajuda, e essa ajuda é espiritual. Você vai ter que mentalizar isso através das escrituras. Pedir em oração e pedir através e conversar esse assunto com Deus, com o Criador, com o Yahweh, com o Jeová Deus, para que Ele possa fazer com que você seja uma pessoa melhor. E a palavra de Deus ela tem assunto para todas as respostas, para todas as perguntas que você quer. Isso é importante. Nós não podemos fugir. Nós temos que fazer uma auto-reflexão, uma autoanálise daquilo que nós podemos melhorar a cada dia. Podemos ser uma pessoa melhor. Isso é importante. Então, o livro de Mateus 7 aqui vai dizer perfeitamente a mim e a você que nós temos que olhar primeiro para a gente, corrigir nós mesmos, para depois a gente ajudar o próximo. Para depois a gente partir para ajudar o próximo. Né? Então, tudo que acontece é para o nosso bem. Às vezes a gente está sendo testado, às vezes Deus está vendo até onde a nossa paciência vai. Porque lá na frente a vitória está esperando. Deus vai te dar a vitória a você. Mas é preciso que você entenda entenda o processo. Todo o processo que você está passando aí na sua vida, você vai ter a restauração da vitória. Agora, para que você tenha essa restauração da vitória, você vai ter que passar por esse processo. Você vai ter que entender o processo. Você vai ter que ter a paciência para poder passar por isso. Porque Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe até onde você pode suportar. E por isso nós estamos aqui. Você pensa que eu passo pouca coisa, que eu não tenho muita coisa que eu tenho passado? Eu não tenho passado muitas perseguições, muitas aflições? Tenho sim. Porém, eu tenho procurado me superar cada dia, porque eu sou uma pessoa muito difícil de lidar. Mas quem me restaura, quem me coloca à frente de tudo, quem me faz ser o homem que eu estou aqui, que eu procuro ser um homem melhor cada dia, é Deus que me controla, é que me lapida todo dia. Que a nossa guerra é contra a carne, não é só contra a carne, contra a carne, né? Contra o espírito também.
contra as tentações e tudo que existe nesse mundo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Né? Então, Mateus 7 diz aqui o seguinte, capítulo 7, a partir do versículo 1, ele diz aqui, não julgues para não ser julgados, porque com o juízo com quem julgardes, sereis julgados. E com a medida que medireis, medideis, vós sereis medidos. E porque tu observa o cisco que está no olho do teu irmão, e não percebes e vigia o que está no teu próprio olho, olha só, né? Dizendo aqui, né? Ao versículo 4 diz aqui, como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, esse que é uma viga no teu próprio olho. A hipocrisia, a hipócrita tira primeiro e vigia o teu olho. Então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, primeiro você tem que olhar primeiro para você. Olhe primeiro para você, para depois você tirar o cisco do olho do teu próximo. Né? Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis aos porcos vossas pérolas, para que não suceda que as pisem com os seus pés, e voltando-se novamente, pois despadece. Tá vendo? Então é isso. Pedi e dar-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos a porta. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abre-se-á. Tá vendo? O qual dentre os vós, o homem, esse seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra. Não existe, né? Se seu pai, né, pedir um pão, ao seu filho pedir um pão, você não vai dar uma pedra a ele, né? Você vai querer o alimentá-lo. Né? Ou se pedir peixe, lhe dará uma serpente, então vos, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, todas as coisas que vos quereis, vos façam aos homens, fazei também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta do amplo e o caminho que conduz à destruição. Tá? A porta estreita é o que conduz à vida eterna. E a porta larga é o amplo caminho da destruição. E muitos são os que entram por ela. Porque a estreita é a porta apertada e o caminho que conduz à vida. São poucos que entrarão lá. Cuidado com os falsos profetas que vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Tá vendo? Pois os frutos os conhecereis. Homens, colhe uvas dos espinhos, e os figos dos abrolhos. Os abrolhos? Assim toda árvore que produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Tá vendo? Não pode a árvore boa dar frutos ruins. Não pode a árvore corrompida dar frutos bons. Tá vendo? Toda árvore que não produz frutos bons corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Vocês próprios.
Tá vendo? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai é que está no céu, ou seja, permanece para sempre. Tá vendo? Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós o teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes disse, declarei, eu nunca vos conheci, diz Cristo, a esses falsos profetas. Né? Apartai-vos de mim, afastai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, se assemelham ao homem sábio que constrói sua casa sobre a rocha. Ela vai ser construída sobre a rocha e ela não vai cair de maneira nenhuma. E desceu a chuva e vieram inundações, sopraram os ventos, golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre rochas. Tá vendo? A rocha sólida de Deus. Aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as praticam, compará-lo, e eis ao homem insensato que edificou a casa sobre areia. Como é que você vai fazer uma casa sobre areia? Será que essa casa vai ficar em pé? Claro que não, né? Aí, para finalizar, diz aqui, e desceu a chuva, e vieram inundações, sopraram ventos e golpearam contra aquela casa, e ela caiu. E a grande foi sua queda, que foi construído o quê? Em cima da areia. Né? E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, as pessoas se admiraram de sua doutrina, pois os ensinavam como quem tinha autoridade e não como os escribas. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Yeshua, ele, quando a pessoa não entendia o que ele falava, ele fazia ilustrações, falava, explicava para que você pudesse entender. Ele falava em parábolas e explicava a você. Quando você não entendia de um jeito, ele explicava do outro para que você possa entender. Né? Então, essa poderosa mensagem do Mateus capítulo 7 é muito importante para todo mundo. Agora vamos lá no livro de Isaías, né? Porque nós vamos logo finalizar aqui o nosso, né? Finalizar aqui o vídeo em foco. Eu vou ler aqui primeiro Isaías 55, 6 e 7, e finalizar com Isaías 41, 10, que é um texto que sempre nós lemos aqui na nossa pregação e sempre foi tema até de abertura para os nossos cultos, as nossas reuniões cristãs. Então, meus amados, nós estamos chegando aí a 10 minutos finais do nosso culto aí, finalizando hoje, né? Tivemos alguns comentários aqui e também a gente agradece também a todos aqueles que vieram depois a participar do nosso culto aí, nós agradecemos também por isso. Então, meus amados, Isaías 55 é uma profecia muito poderosa, o livro de Isaías, que está nas Escrituras Sagradas. O livro de Isaías 55 é um livro muito forte, né? Então, quando você está se sentindo, e você sabe perfeitamente
que Deus ele está distante de você, você tem que invocá-lo para que ele esteja próximo de você. Então, Isaías 55:6, ele diz o quê? Buscai-vos ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoque enquanto ele está próximo. Então, quando ele diz aqui, buscai-vos ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Né? Então, busque a Deus, busque a Jeová Deus, aí ao Criador dos céus e da terra, enquanto ele pode ser encontrado. Invoque enquanto ele está próximo. E se ele estiver distante, invoque o nome dele, para que ele esteja próximo de você. Né? Então, você está nesse momento, na condição de afastado do Evangelho, afastado de Deus, afastado da casa do Senhor. O que é que você tem que fazer nesse momento? Você tem que buscar a Deus enquanto ele está próximo, e invocar enquanto ele está perto de você. Ainda que ele esteja distante, você ainda assim invocar o nome de Deus. Então, Isaías 55:7 fala daquele que está afastado do Senhor. Aquele que é um cristão, mas está afastado da igreja, afastado da casa do Senhor. E a gente quer, Deus quer que você retorne para ele. Como é que nós vamos fazer aqui? Isaías 55:7, do Evangelho, aqui diz aqui o seguinte: deixe que o perverso abandone o seu caminho e o homem injusto os seus pensamentos. Permita que ele retorne para o Senhor e ele terá misericórdia dele. E para o Senhor nosso Deus, porque ele abundantemente perdoará. Então, nosso Deus, ele abundantemente perdoará aquele que terá que mostrar arrependimento e quer voltar para a casa do Senhor. Ele, consequentemente, ele vai ser a pessoa que Deus vai querer que ele venha, meu filho, retorne para a minha casa. Você está perdido no mundo lá fora não tem nada a te oferecer. E todos que já passaram por isso, né, o que estão passando, reflita muito Isaías 55, versículo 7. Né? Então, vamos ler aqui o livro de Isaías também, 61, versículo 1. Né? É um capítulo, um texto de libertação para você que está aí, passando muitos problemas difíceis na sua vida, passando por muitas coisas, e Deus ele está com você. Basta você buscar ele em verdade e em justiça. Abra seu coração. Fale a verdade de tudo aquilo que você já passou e vem passando. E Deus ele abrirá as portas e te libertará da prisão daqueles que estão encarcerados. Então, Isaías 61, versículo 1, o profeta Isaías profetizou a vida do Cristo e disse aqui o seguinte: e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, sobre ele, Jesus Cristo, porque o Senhor tem me ungido para pregar as boas novas ao pobre, e ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. Então, se você está preso espiritualmente, você se liberte agora, toma posse dessa palavra em nome do Cristo, em nome de Jesus, em nome de Yeshua, Filho de Deus, para que você seja desacorrentado dessa corrente, dessa prisão espiritual. Vamos ver aqui o comentário aqui, que já estamos chegando no fim. Glória a Silveira, glória a Deus, amém. Né? Então vamos ver o livro aqui de Isaías 41:10, que é o livro para a gente fechar a nossa noite aqui com chave de ouro, e encerrar o nosso Bíblia em Foco aqui da palavra de Deus, porque nosso Senhor, Jeová Deus e alto, poderoso, ele é o dador da vida e ele sabe de todas as coisas. Então, nossa força está no Criador.
Em nome de Cristo, em nome de Yeshua, está aqui, Isaías 41:10. Olha o que ele diz aqui, que ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso rochedo. Então ele diz aqui, Isaías 41:10 diz o quê? Não temas tu, porque eu estou contigo. Não estejais aterrorizado, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei sim. Eu te ajudarei sim. Eu te susterei com a minha mão direita de justiça. Então, toma posse dessa palavra. Que Deus abençoe a todos vocês. Meus amados, nós estamos finalizando aqui o Bíblia em Foco. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aí e aqueles que vão vir assistir depois, né? O nosso programa fica gravado aí na fanpage da página da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus, e na fanpage também da TV Missionária Templo do Reino de Deus, e a nossa página do YouTube é a TV Brasil BR Bispo. Siga a nossa página lá, ative o sininho e caminhe com a gente para os nossos cultos, porque Deus é maravilhoso. E vamos encerrar aqui com a oração final, em nome de Jesus. Pai amado, Deus eterno, tu és Deus Todo-Poderoso. Tu és o eterno de dias, ó Senhor. Tu és o Criador dos céus e da terra e do mar, de tudo que existe. Tu és o Alfa, tu és o Ômega, tu és o onipotente, onipresente. Tu és o Deus magnífico e todo-poderoso. Estamos agradecendo por mais um dia de vida. Agradecer por respirar o teu oxigênio, por esse privilégio de nós estarmos aqui de pé. Sabemos que somos uma das tuas criações e fomos escolhidos para estar aqui nessa terra. E apreciamos as tuas obras, os teus feitos, as tuas maravilhas, ó Senhor. Os céus, a terra, o mar, os vegetais, os animais, e nós seres humanos. E por isso, toda a honra e toda a glória é dada a ti, ó Senhor. Abençoai todos aqueles que estão assistindo, todos aqueles que estão passando por depressão, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão com criança pequena em casa e passando fome, não sabem o que fazer, aqueles que perderam um ente querido na morte, aqueles que estão tentando suicídio nesse momento, ó Senhor. Dai providência na vida dessas pessoas. Abra-se os caminhos, dilata todo o nó, quebrai toda a corrente maligna. Em nome do Cristo, em nome de Yeshua, em nome do Cristo Jesus, o teu Filho amado, aquele que comprou o nosso sangue com o sangue dele, derramou pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, está à direita do teu trono, reinando sobre o teu reino, assim. Que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão assistindo. Que essa palavra seja compartilhada, esse culto, até os confins da terra, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Que ela entre nas casas, abençoe as famílias, abençoe os lares, abençoe os maridos, as esposas, aos filhos, as mães, os pais, adulto, criança, jovem, idoso, para que receba e tome a posse dessa palavra agora, Senhor. Você que está nesse momento passando por uma situação difícil, você que está com a causa trabalhista presa, precisando de um dinheiro lá na mão, mas está lá preso, né? Você que tem aí com a causa indenizatória, botou um currículo essa semana e não foi chamado. Diga amém, que toma posse dessa palavra e que Deus vai desamarrar agora em nome do Cristo, em nome de Yeshua, Pai, em nome do Cristo Jesus. Desamarra esses processos, que esse currículo seja chamado e você vai ter um bom sinal, uma boa resposta em nome de Jesus. E por isso nós agradecemos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu quero aqui agradecer a todos vocês que ficaram até o final para assistir aqui o nosso culto, né? Um abraço a todos vocês que estão aí, uma ótima semana abençoada, em nome do Cristo, em nome de Yeshua, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E leia a palavra de Deus, cultue a palavra,
Tira um tempo todo dia para vocês lerem a Bíblia, meditar nas Escrituras, periciar as Escrituras. A oração é importante. Estar cultuando, né? Procurar uma igreja próxima para estar cultuando a palavra de Deus, para estar se reunindo uns aos outros, encorajando uns aos outros até chegar o grande dia, como diz Hebreu 10:25. Então, quero aqui agradecer a todos. Muito obrigado. Shalom Adonai. Um forte abraço. Fiquem todos